Oi, pessoal, hoje eu tô fazendo uma tecelagemzinha aqui, mas é ponto tela, né? Mas o objetivo hoje do vídeo é bater um papo com vocês, sabe? Ontem eu estava vendo uma live da Nina Veiga, não sei se vocês conhecem. É bastante interessante, sabe? Ela tem várias temáticas ali com os alunos dela lá do curso de mestrado e eu gosto de ver, sabe? E ontem foi conversado muito sobre a questão de padrões, né? Eles citaram um exemplo lá de um casal de arquitetos japoneses que já faleceram já há bastante tempo, e de uma estilista japonesa também, né? Então eles levaram o texto e tudo e conversaram muito sobre a questão dos padrões, porque esses arquitetos, eles faziam, por exemplo, casas com a janela fora do padrão, em vez de ser essa janela que a gente, né, tá acostumado, eles faziam a janela lá em cima. Para quê? Para criar um movimento na casa, para você não se acomodar, né? Porque a nossa tendência é deixar tudo muito facilitado na vida da gente, né? E a gente acaba se acomodando naquela mesmice ali, e quando vê o tempo passou e a gente está na mesma situação de sempre, né? Isso foi o que eu entendi da conversa, né? E essa estilista, também não sei o nome de ninguém, tá, gente? Essa estilista era uma estilista, assim, de renome lá e tudo. Nem sei se está viva ainda, não me lembro. Mas ela fazia, assim, né, as roupas bacanas dela, mas era a relação, né, do vestir com o corpo, com os corpos, né? Porque é aí onde se questiona muito os padrões, né? Ela fazia, assim, as manequins dela, né, que fazia o desfile dela, ela botava, por exemplo, um bumbum artificial, ou um bumbum torto, ou uma barriga grande. Claro, aquilo era enchimento, mas para chamar a atenção de que atrás daqueles corpos, né, atrás daquele padrão, né, existe outras coisas. Então é lançar o olhar da gente para outras possibilidades, e não só aquilo que de imediato nos nossos olhos veem, né? Então, assim é a arte, assim é o trabalho manual, seja ele qual for, né? Aqui, para eu dar um exemplo a vocês aqui do que eu tô falando, é uma coisa bem simples, claro, nada comparável à aula de ontem na live, né? Mas, por exemplo, aqui tem uma mistura de fios, né? Eu tô trabalhando com ela para fazer esse tecido. Mas aqui embaixo, depois eu vou tirar uma foto para vocês verem melhor. Aqui embaixo, além dessa mistura que eu fiz aqui de fios, eu botei também um fio branco. E aqui eu já não botei o fio branco, sabe? Eu gosto muito dessas coisas desconstruídas. Isso aí, cada um, né, tem um gosto na vida. É claro que no caso da tecelagem, se você vai fazer uma técnica, né, como, vou dar um exemplo, a renda leno, você não tem como fugir, a técnica é aquela. Você pode inventar outra coisa e misturar aquela técnica, aí não vai ser exatamente aquela técnica, né, que foi criada, mas você pode fugir, você pode incrementar, fazer alguma coisa ali que seja mais do seu agrado, né? E aí no caso aqui é uma coisa simples que eu quero falar. Então aqui quando eu comecei, além dessas cores aqui, eu botei um branco, sabe? Não é que eu não tenha gostado do branco, mas eu acho, assim, eu não gosto muito de fazer tudo muito padrão. Então aqui, por exemplo, quando eu fiz esse fio, eu tirei o branco e acrescentei uma outra cor, assim, mais terrosa, sabe? Que não tinha aqui embaixo. Aqui também tinha cores terrosas, mas essa outra eu acrescentei aqui agora. E assim são as coisas, né? Cada um pensa de um jeito. Eu gosto mais desses trabalhos alternativos. Não que eu não valorize aquele outro, né,
e tudo, mas eu não sei como é que fala acadêmico, eu não sei como é que fala, né? Porque eu não sou estudiosa, eu sou uma curiosa e aprendiz, né? Não é que eu não valorize, não é isso não, de forma alguma. O trabalho manual, seja qual for, precisa ser valorizado e muito, né? Isso é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco mais. Mas eu gosto mais das coisas desconstruídas, então eu adoro fazer isso. Aqui vai ser um jogo americano. Eu adoro fazer assim, trabalhar com um tom base, né? E ali eu vou misturando as cores que eu acho que fica bacana naquela situação. E de repente, quando eu chegar lá no final do urdume, eu já vou ter tirado algumas cores daqui, mas precisa existir um caminho de conduta, né? Uma linha de conduta aqui. Precisa existir, por exemplo, no caso o urdume é a base. Eu estou trabalhando basicamente com o verde. Isso é o que eu penso, assim, né? Cada um gosta de um jeito. Eu penso assim, por exemplo, o verde ele vai ter que estar até o fim. Mesmo que eu possa colocar outras cores aqui, mas o fio condutor vai ser o verde. Em vários tons, mas o verde. Entendeu? Então, assim, aquela coisa da gente fugir das regras, né? Fugir dos padrões, isso faz um movimento na cabeça da gente. No caso dos arquitetos, era o movimento do corpo, para você sair daquela situação de conforto. E à medida que você sai daquela situação, você pode ter um outro olhar sobre aquilo que está sendo proposto ali, né? E a gente está com o nosso olhar em constante movimento. Isso faz muito bem para o nosso desenvolvimento interior, para a nossa cabeça, né? É um exercício assim para a nossa cabeça. Então é isso. Eu vou dar uma adiantada aqui no trabalho e já volto, porque eu tenho que virar o coisa aqui. Aí já volto para falar também sobre um pouquinho, sobre uma pincelada sobre a questão de precificação do trabalho da gente, da valorização do nosso trabalho. Então, gente, dando continuidade à nossa conversa aqui, outra coisa que eu queria também comentar com vocês é que em outra live lá da Nina Veiga, né, eles estavam falando, né, sobre a valorização do trabalho manual, seja ele qual for, né? Então, foi levantado isso tudo para reflexão, né? Ninguém bateu o martelo dizendo que é assim, definitivamente, mas são pontos que eles colocam para reflexão, né? E eu acho mesmo importante a gente refletir, por exemplo, a questão de preço. Não é você fazer o cálculo do preço, não é isso que eles levantaram. Eles levantaram a coisa da valorização. A gente mesmo que faz o trabalho manual, às vezes a gente fica sem graça de cobrar o preço justo, né? Porque a gente agindo dessa forma, a gente não está valorizando o trabalho da gente, né? E o trabalho da gente não é só chegar aqui e achar, no meu caso aqui, né? No caso de quem testa, não é achar um urdume pronto, sentar e sair fazendo a trama, não. Existe um tempo, né, de gestar esse trabalho, de você pensar, de você planejar, de saber o que quer fazer, que tipo de coisa que você quer fazer. Por exemplo, aqui eu decidi fazer um jogo americano, mas poderia ser outra coisa, poderia ser uma bolsa, um caminho de mesa, um tapete, não sei. Então, tudo isso a gente tem que considerar na hora de precificar, sabe? E outra coisa, assim, a gente não se sentir culpada. Eu mesma, muitas vezes, assim, a gente vai vender para amigos, principalmente, a gente fica no fundo, né? Eu nunca tinha me atentado para esse detalhe, mas no fundo a gente fica assim meio que se sentindo culpado de dar um preço que a gente acha que seja justo. E a gente não tem que se sentir culpado por isso, né? Não tem. O preço que é justo é justo. E outra coisa que eles falam, né? Essa coisa da gente ficar
dando de presentes, no caso meu aqui, vamos dizer que seja isso, eu fiz esse conjunto aqui, aí chegou uma pessoa, você vai dar de presente, aí você dá assim, não é que a gente não possa dar presente do trabalho que a gente faça ao outro, não é isso, mas acontece o seguinte, foi o exemplo que um dos exemplos que eles citaram lá, na live. A gente, que faz trabalho manual, a gente tem costume de fazer doação, né? Para igreja. Não estou falando mal de igreja nem nada, não. Ou então, a gente vai para essas feirinhas que as pessoas vão ali passear. Na verdade, quase ninguém compra nada nessas feiras que a gente... Eu já participei de feiras pequenas aqui na minha região, de feiras grandes, né, bastante conhecida, mas na verdade as pessoas vão ali passear. Ninguém consome muito ali, sabe? E acho que por ser uma feira, você tem que pagar pouco. E o pior é a falta de valorização da arte manual. Porque quem faz arte manual valoriza. Mas a maioria que não valoriza, a maioria das pessoas. Agora está havendo um movimento aqui no nosso país que as pessoas estão valorizando um pouco mais, né? É um resgate aí das tradições, das ancestralidades, tá assim ficando um movimento um pouco mais forte, mas a verdade é que até há pouco tempo atrás não se valorizava um trabalho de crochê, um trabalho de bordado. Agora esse movimento está crescendo, né? Então eles falaram, por exemplo, você faz uma doação para um bazar da igreja, foi um exemplo que eles pegaram lá. O bazar da igreja ganhou aquilo. Ele não vai botar ali o preço justo. Ele vai botar qualquer preço, porque ele ganhou, ele não sabe quanto custou aquele material, ele não sabe o tempo que você dedicou àquilo, o trabalho que você teve para fazer, né? Pegando a igreja assim como um exemplo de onde a gente costuma fazer mais doações, né? Ele não sabe, então ele bota qualquer preço. Aí quando você, né, o seu trabalho está lá, sendo vendido a preço de banana, porque esses bazares, eles querem arrecadar dinheiro, então fica tudo a preço de banana mesmo. Eu entendo, né? Para eles arrecadarem fundos. Mas você que fez, a pessoa que depois vai ver o seu trabalho e ela viu lá naquele bazar, ela vai dizer assim, poxa, eu não vou pagar R$100 nesse trabalho aqui, se lá eu comprei ele a 20, a 30, a 10, entendeu? Então, desvaloriza. Não é que você não possa fazer a caridade de doação, não é isso. Mas a gente tem que repensar, foram coisas propostas ali naquela live para a gente refletir, né, sobre o nosso trabalho, sobre a valorização. Porque... no caso aqui da tecelagem, a gente sabe que um rolo de um tubo de barbante não custa uma exorbitância, né? Bem que aumentou muito, né, nessa pandemia, mas não custa um horror de dinheiro e você consegue fazer um trabalho legal com ele. Mas e o tempo que você levou, né? Você comprou, você foi na loja, você comprou o barbante que você está fazendo hoje, mas se você não sabe que dia que você vai vender, se é quando você acabar, se é daqui um mês, se é daqui um ano, né? Porque venda tem disso. E o tempo que você ficou ali, no nosso caso aqui de tecelagem, gente, até você fazer um urdume, você preparar tudo, você planejar o que você quer fazer, enfim. A gente não pode vender. Sabe, estou revendo muito essa situação de preço, porque até poucos meses atrás eu vendi, assim, sabe, hoje refletindo, né, sobre esses conceitos todos, eu vejo que eu cobrei quase que o preço do material no meu trabalho, sabe? No meu trabalho. Como é que fica nisso, né? Bem, pessoal, então assim, eu vou encerrar o vídeo aqui para eu poder agilizar ali o que eu estou fazendo, senão não sai daqui hoje, né?
Mas, assim, então foram pontos de reflexão, né, que eu coloquei, assim, pra gente e pensando em cima disso, né? Não é que a gente vá, assim, colocar preços exorbitantes nas coisas, mas a gente precisa, eu acho que a gente precisa repensar, né, tudo isso. É claro que tem pessoas aí que lidam melhor com a situação do que eu. Eu tenho dificuldade de cobrar, principalmente de amigos, sabe? Não que eu não valorize, não, porque eu sei o tempo que eu gasto naquilo ali, né, e despesa com material, porque realmente não tá barato. Esse que eu tô fazendo, por exemplo, ali, eu junto um monte de fios que são mais caros do que o tubo de barbante, do que esse tubo aqui, né, esse grande, mas são fios, assim, diferenciados, né. Então, quer dizer, a gente tem que parar para pensar bem nisso, né? É claro que sempre vale a pena a gente fazer, vale a pena a gente presentear, né, as pessoas que a gente gosta, os amigos. Não foi nada contra isso que eu falei, não, mas a gente quer pensar, né? Não sair aí, enfim, porque a gente precisa, porque se a gente não valorizar, né, o nosso trabalho, quem vai valorizar, né? Eu gostei muito dessas lives da Nina Veiga, não sei se vocês conhecem, eu conheço há pouco tempo e tenho visto lives assim bem interessantes, sabe, sobre vários assuntos assim. E outra coisa, quando eu comecei o vídeo ali falando, né, que eu gosto das coisas desconstruídas, não gosto de coisa muito cheia de padrão, assim, a coisa desconstruída, mas que siga, né, um fio condutor ali. A gente tem que estar atento ao acabamento, né? Porque como é que você vai cobrar uma coisa que você usou um material muito ruim, que o acabamento não ficou muito bom, né? A gente tem que estar atento a essas coisas. Mas outra coisa também, que quando eu já conversei com vocês, que eu fiz um curso muito rápido, né, de uma vivência que eu tive no final de semana, e ali eu conheci o TA e tudo, nem vou repetir a história. Mas o professor, na época, ele falou, né, sobre essa questão do trabalho manual, da arte manual, que isso não é uma coisa fabricada por máquina, né? Cada um sai de um jeito, nós somos seres humanos, cada um de nós é diferente um do outro, né? Por mais que eu possa pegar o seu trabalho e tentar fazer igual, ele nunca vai sair igual, né? Porque no caso do TA, a minha batida do pente é diferente da sua, né? Começa por aí. Então, e que a gente precisava valorizar isso. E às vezes um erro que acontece na hora que você está tecendo, não significa que aquele trabalho que você não teve condição de consertar, não significa que ele vai estar invalidado por isso, né? Dependendo do erro, muito ao contrário, pode ser a diferença daquele trabalho, né? Então são coisas assim que eu fiquei lembrando, né? Depois dessas lives que eu vi, eu fiquei lembrando daquelas coisas que o professor Fernando falou com a gente lá naquela época lá. Eu fiz o curso em 2014 e depois eu fiquei uns 2 anos sem nem pegar o TA, porque enfim. Mas, então agora eu venho pensando, né, depois que eu me aposentei, eu estou mais em condição de estar tecendo todo dia e tudo. E como tecer, de uma forma geral, a gente está sozinha ali, né, porque você tem que estar muito atento e tudo. Então, assim, as coisas vão passando pela cabeça, né, e eu estou aproveitando essa pandemia que está tendo tanta live, sabe, gente? Então, tudo que eu tenho tempo, eu estou vendo para... Já que eu não tenho como estar fazendo o curso e tudo, eu estou aproveitando essas lives para me atualizar, né? Enfim, repensar, né, um monte de coisa aí. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei muito, né? Eu falo muito normalmente. Eu sei que eu falei muito, mas eu espero que sirva, né, para vocês repensarem, como para mim serviu, entendeu? Para repensar sobre o trabalho da gente, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né?
E agradeço, né, a todo mundo que está chegando, como também aqueles que chegaram, né, lá no início, no meio. Vocês são muito importantes para mim, né? E eu agradeço demais a cada um de vocês que está aqui. E deixem seus likes para mim aí, né? E sigamos juntos, né? E vamos tecer uma coisa tão boa, né? Eu tô para começar pensando aqui, fazendo um planejamento de fazer um outro tipo de artesanato aplicado à tecelagem, sabe? E qualquer hora dessa aí eu vou me animar de fazer, para vocês verem, né, que a tecelagem ela é um campo aberto para tantas coisas, né? E eu, aos poucos, eu vou mostrando a vocês, tá bom? Então, fique com Deus, uma semana abençoada. Eu não sei se vocês aí estão de lockdown na cidade, a minha está, parcialmente, mas está, né? E, enfim, fiquem bem. E quem está em casa, né, quem pode, como eu, vamos aproveitar para tecer, né, gente? Então, uma boa tarde para vocês. Que Deus abençoe, nos acompanhe e nos ilumine, né, nesse caminho aí das artes manuais, tá bom? Muito, muito, muito agradecida eu estou a cada um de vocês.